Deus, glorificado é teu santo nome, Pai. Eu saúdo todos que acessarem esse vídeo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E oro em favor dos 157 inscritos do canal Carlos Trindade. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe esses irmãos, Pai, que buscam uma palavra verdadeira. Me dê espírito de verdade, Senhor, e de humildade para refletir juntamente com a igreja a sua palavra e aprendermos juntos. Porque mais do que eles eu preciso aprender, porque estou ministrando essa palavra, Pai. E não me deixe errar, Pai, porque se algum deles me ouvir e eu errar, Pai, eles vão ouvir errado e vão praticar a palavra errada. E eu estarei atraindo para mim, Pai, um karma de provas e expiação, um karma de trevas. E não me perca, não permita, Senhor, que eu faça-se perder uma alma sequer, nem em nome da Tua palavra, principalmente em nome da Tua palavra, Pai. Obrigado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. Está escondido, capítulo 18 do livro de Jó, versículo 10. Reflexões bíblicas. Está escondido debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão em redor e o farão correr de uma parte para a outra, por onde quer que apresse os passos. O seu poder será faminto e a destruição está pronta ao seu lado. Ele está refletindo aqui bildade. Ele devorará os membros do seu corpo, sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. Será arrancado da sua tenda, onde estava confiado, e será levado ao rei dos terrores. Morará na sua tenda aquele que nada lhe era. Espalhar-se-á o enxofre sobre a sua habitação, e por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos, e a sua memória perecerá na terra, e pelas praças não terá nome da luz, e lançarão nas trevas, e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho, nem neto, nem neto entre seu povo, e resto nenhum dele ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os vindouros, e os antigos serão sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Depois, no final, do versículo 10 em diante, vocês vejam que ele tenta voltar à razão, Bildade, o amigo de Jó, fazendo essa reflexão. Mas a reflexão está entrando na mente de Jó como uma acusação, por causa das outras palavras. Se essa reflexão fosse feita em meio a uma oração, sem nenhuma acusação, teria exortado a Jó a se firmar mais, mesmo sofrendo. Oh, meus irmãos estão orando por mim, estão se compadecendo de mim, agora Deus colocou uma palavra na boca dele, que se eu continuar bradando a minha dor, reclamando, murmurando, eu posso entrar nessa estrada de trevas. Mas essas palavras só entravam como acusação, porque já existia uma gama, um ciclo de acusação dos amigos que não foram prudentes quando abriram a sua boca. Capítulo 9 do livro de Jó. Jó queixa-se da obstinação e dureza dos seus amigos. Vejam a prudência de um homem justo, mesmo em meio a provas e expiação. Todas essas acusações, mas ele não lhe lança no rosto nenhuma acusação. Antes os repreende, os exorta e agora começa a se queixar. Respondeu, porém, Jó e disse: até quando entristecereis a minha alma e me quebrantareis as palavras? Já 10 vezes me envergonhaste, vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Veja que ele começa a reconhecer o erro por algumas palavras duras que ele falou com os amigos. Um homem prudente, mesmo em meio à prova, em meio à tribulação, tem esse discernimento, irmãos. Precisamos pegar urgentemente essa passagem de Jó para a nossa vida, porque vamos precisar. Porque Deus nos ama, mas nós plantamos muito mal na terra quando nos omitimos
quando fomos egoístas. E agora vamos escolher. Esse ano é um ano típico, atípico. E precisamos estar atentos, porque Deus nos protege. Mas quantos irmãos morreram por esse Covid? Porque nos omitimos. Pensa que foi só o merecimento deles? Muitos de nós é culpado dessas mortes. Inclusive eu que estou pregando. Por mais que eu tenha me esforçado, eu sei que errei. Em algum momento eu falhei. Então, irmãos, versículo 4 do capítulo 19. Embora haja eu na verdade errado, comigo ficará o meu erro. Versículo 5. Se devera vos levantais contra mim e me arguis pelo meu opróbrio. Versículo 6. Sabeis agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. Não foi Deus, foi Satanás. Deus permitiu. Mas o sofrimento já estava fazendo louco, escurecendo o discernimento dele. Versículo 7. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, mas não há justiça. O meu caminho ele entrincheirou, e não posso passar nas minhas veredas pós-trevas. Da minha honra me despojou, e tirou-me a coroa da minha cabeça. Versículo 10. Quebrou-me de todos os lados e me voou, e arrancou a minha esperança como a uma árvore. Versículo 11. E fez inflamar contra mim a sua ira, e me reputou para consigo como um dos seus inimigos. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o meu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim os meus irmãos. Veja que os irmãos que estavam ali presentes, ele, que deveria estar orando, ele já os vê com distância, com desprezo. Pois longe de mim os meus irmãos. E os que me conhecem deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vinha ver um estrangeiro aos seus olhos. Chamei o meu criado e ele não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca, e o meu bafo se fez estranho à minha mulher, e minha súplica aos meus filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam, levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até o que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Veja, irmãos, que ele poderia estar irado, revoltado, mas pede compaixão para que eles parem de acusá-lo. Não sejamos, irmãos, amigos dessa forma, esse tipo de amigo para com nossos irmãos, porque pode ser que um justo nos chame a atenção. Isso vai doer a nossa alma. Porque me perseguis assim, como Deus e da minha carne, não vos fartais. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se agravasse no livro, versículo 24, e com a pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne, verei a Deus. Quanta esperança, né, irmão? É assim que precisamos nos portar, irmãos, quando a prova tocar a nossa vida. Vê-lo-ei por mim mesmo, meus olhos e não outros o verão, e por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Na verdade, que devíeis fazer, porque perseguimos, pois, a raiz da acusação
se acham em mim. Temei vós mesmo a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Capítulo 20. Sofar descreve a calamidade que os ímpios sofrem. É que ele não está acusando, ele está tentando exortar o amigo. Mesmo que de forma errada, porque ele mesmo que tentou o amigo a errar, que induziu o amigo a errar com a sua imprudência, com seu espanto, com a sua falta de preparação espiritual para enfrentar aquela situação. Então respondeu Sofar o Namatita e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, e eu me apresso e ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Veja que Sofar sentiu a repreensão do amigo Jó. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Versículo 6 do capítulo 20 do livro de Jó. Ainda que a sua altura suba até ao céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que ouviam dirão: onde está? Como o sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão de noite. E o olho do que o viu jamais verá, nem olhará mais para ele no seu lugar. Versículo 10 do capítulo 20 do livro de Jó. E os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Os seus ossos estão cheios de vigor da sua juventude, mas deitar-se-ão com ele no pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele esconda debaixo da sua língua, e o guarde, e não o deixe, antes o retém no seu paladar, contudo a sua caminhada se mudará nas suas entranhas. Fel e áspide será interiormente. Engoliu fazendas, mas vomitá-las-á no seu ventre. Deus as lançará. Veneno e áspide, versículo 16, sorverá, língua de víbora o matará. Não verá as correntes, os rios e os ribeiros do mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não engolirá conforme ao poder da sua mudança. Não saltará de gozo, porquanto oprimiu e desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou, porquanto não sentiu sossego no seu ventre, da sua tão desejada fazenda, coisa nenhuma reterá, nada lhe sobejará para comer, pelo que sua fazenda não será durável, sendo plena sua abastança, e estará angustiado, toda a mão do miserável virá sobre ele. Haja, porém, ainda de que possa encher o seu ventre, e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e fará chover sobre ele quando for a comer. Ainda que fuja das armas de ferro e arco de aço, o arco do aço o atravessará. Arrancará o dardo do seu corpo, e resplandecente virá do seu corpo, e resplandecente virá do seu fel, e haverá sobre ele assombros. Toda a escuridão se ocultará no seu esconderijo. Um fogo não assoprado consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. E os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As rendas da sua casa serão transportadas no dia da sua ira, todas se derramarão. Esta, da parte de Deus, é por ação do homem ímpio. Ele está fazendo uma reflexão sobre o ímpio. Esta é a herança que Deus lhe reserva. Veja que uma repreensão do amigo Jó fez com que o Sofar se arrependesse
E agora faz uma reflexão para lembrar o amigo de como é o ímpio, embora ele tenha reconhecido que o amigo pode não ser o ímpio que ele imaginou ser na sua aflição. Versículo 21 do capítulo 21 do livro de Jó. Respondeu, porém, Jó e disse: ouve atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Sofrei-me e eu falarei, havendo eu falado, zombai. Veja que agora, olha o discernimento de Jó. Mesmo no sofrimento, percebeu que o amigo se arrependeu. E agora lhe dá um conselho. Um homem sofrendo, irmão. Um homem em angústia, cheio de lepra, tentado, perdeu tudo. Sendo desprezado, sendo acusado. Agora, teve discernimento de perceber o arrependimento do amigo sofá. Se nós também andarmos na presença de Deus, com a justiça de Deus e praticarmos, não sermos esses crentes evangélicos omissos, mas regaçar nossas mangas e ajudar quem está sofrendo, sofrer com ele. Dividir os nossos bens com aquele que realmente precisa, não com esse que fica fazendo projeto em nome de Deus, mas com aquele que está com fome, com aquele que está necessitado, com aquele que está com sede, com aquele que não tem roupa, não tem casa para morar. Se passarmos por uma provação dessa, seremos capazes de reconhecer quando alguém se arrepende do mal que faz. E seremos capazes também de aconselhar, mesmo passando por prova. Esse é o exemplo que Jó está dando aqui. Porque ele diz, ó, sofrei-me, e eu falarei, havendo eu falado zombai. Porque Jó tinha chamado os amigos de zombador. E ele foi capaz, mesmo no sofrimento, teve discernimento que percebeu que chamou os amigos de zombador. E percebeu que os amigos se zombavam não era por querer, por prazer, mas por falta de discernimento, por angústia, por aflição, por falta de vigilância. Olha aí o argumento, irmão, de um homem na prova e o outro que também já estava se lançando na prova porque sofria com o amigo. Se lançou ao sofrimento. Mesmo errando, estava ali tentando ajudar, errando, acusando, mas tentando ajudar o amigo. E quando se arrependeu, o amigo reconheceu o arrependimento dele. Assim vai ser conosco, se nós tentar ajudar aqueles que sofrem hoje, irmão. Oh, meu Deus do céu, será que não podemos entender essas coisas tão fáceis de ser discernidas? E sair desse casulo que estamos e nos lançarmos à luta para salvar as almas que precisam da ajuda de nós? Versículo 4. Porventura eu me queixo a algum homem, mas ainda que assim fosse, por que não angustiaria o meu espírito? Ele não se queixa aos amigos, mas sim a Deus. Tudo aquelas palavras de Jó era exatamente para Deus, direcionado a Deus. Olhai para mim e pasmai, ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto me perturbo e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vive os ímpios, envelhece e ainda se esforçam em ter poder, em ser arrogante? Os ímpios. Ele está fazendo uma reflexão. As suas sementes se estabelecem com eles perante a sua face, e seus renovos perante os seus olhos, e as suas casas têm paz e sem temor, e a vara de Deus não está sobre ele. O seu touro gera. Sabe por que os ímpios fazem isso, irmão? Porque eles ainda não têm entendimento, ainda não terminou o tempo da iniquidade dos ímpios. Por isso que a mão de Deus não se levanta contra o ímpio. Por isso ele prospera, porque ele está plantando a semente. Quando ele está fazendo mal e nada lhe acontece, é porque ele está plantando. Um dia ele vai colher. Ah, mas ele faleceu, desceu ao pó e nada aconteceu. A justiça do homem termina no cemitério, com todos nós. Mas a justiça de Deus é eterna, ninguém escapa dela. Não se engane se alguém morreu na impiedade, no pecado, que não vai responder perante Deus. Vai responder sim, meu irmão. Porque Deus é Espírito e importa que o discernamos em Espírito e verdade para entender a sua criação, entender os seus motivos, senão não vamos entender. É por isso que muitos de nós se apegam à palavra de Deus,
aos ministérios, às prerrogativas ministeriais e cegamos o nosso espírito. E ficamos nos debatendo ali, nos nadando contra as ondas e não percebemos, porque não discernimos Deus em espírito e verdade, para entender a sua criação. Versículo 11. Fazem sair as suas crianças e como um rebanho os seus filhos andam salteando. Capítulo 21, versículo 11 do livro de Jó. Isso é Jó mostrando que os ímpios muitas vezes gozam prosperidade nesta vida. E hoje estou fazendo essa reflexão juntamente que o Espírito Santo me toca agora, irmão. Versículo 12 do capítulo 21 do livro de Jó. Levanta a voz ao som de tamboril e de harpa, e alegram-se ao som de órgão. Na prosperidade gastam os seus dias, e num momento desce à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso que nós o sirvamos? Para que nós o sirvamos. Isso é o ímpio que diz a Deus, né? E que nos aproveitará que lhe façamos orações. Isso é a atitude dos ímpios. Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios, e lhes sobrevém a sua destruição, e Deus, na sua ira, lhes reparte dores. Viu? Lhes reparte dores. Não é repartir entre os ímpios, não. A dor que Deus sente faz com que os ímpios sintam. Ímpio, irmão, é aquele que conhece a palavra de Deus e decide errar. E vai errando, vai pecando, vai mentindo, vai praticando mal, vai matando, vai estuprando, vai ignorando, vai torturando, vai ferindo, até um momento que ele não tem mais discernimento da palavra de Deus. É um ímpio compulsório. Porque ímpio é pecado daquele que tem conhecimento da palavra e decide pecar conscientemente. Esse é o ímpio. Versículo 18, capítulo 21. Porque são como a palha diante do vento, e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para os seus filhos, e lhe dá o pago para que o conheçam. Seus olhos veem a sua ruína, e ele bebe do furor do Todo-Poderoso, porque com prazer teria na sua casa depois de si, cortando-se-lhe o número dos seus meses. Porventura a Deus se ensinaria ciência, e é ele que julga os excelsos? Versículo 23. Um morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Versículo 24. Os seus baldes estão cheios de leite, e os seus ossos estão regados de tutanos. Versículo 25, do capítulo 21 do livro de Jó. E o outro morre ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado o bem. Juntamente fazem no pó os bichos, juntamente jazem no pó, e os bichos o cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos, e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Porque direis: onde está a casa do príncipe, e onde a tenda em que morava o ímpio? Porventura o não perguntaste? Conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele e o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que faz? Deus. Finalmente é levado à sepultura, o vigia no túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e ele arrasta após si a todos os homens, e ante dele havia inumeráveis. Como, pois, me consolais em vão? Pois nas vossas respostas não há falsidade. Aqui ele está falando com essa última frase, ele
ele dirige aos amigos, que mesmo acusando, não havia falsidade, havia sim falta de discernimento, havia imprudência, havia loucura, havia acusações, julgamento, repreensão desnecessária, mas não havia falsidade. Veja o discernimento, meus irmãos, eu quero refletir com vocês como é o discernimento de alguém que é justo, que anda na presença de Deus. Porque ser justo, irmão, é ser caridoso, é dar a cesta básica, é alimentar, é dar água a quem tem sede, é cobrir o que está pelado. Pois assim Jesus disse: afastai de mim, maldito, porque não vos conheço. Quando tive fome, não me deste de comer. Quando tive sede, não me deste de beber. Quando estava enfermo, não me fosse visitar. Quando estive preso, não fosse me ver. É disso que Jesus fala. E nós estamos fazendo isso, meus irmãos. Estamos cumprindo com a palavra que Jesus pediu para nós. Ou estamos pegando a Bíblia, lendo em casa, fazendo campanhas, indo ao monte, jejuando só para a nossa edificação própria. E quando achamos que vamos fazer a caridade, aí vamos pregar para aquele que está sofrendo, com fome, sendo desprezado, sendo desrespeitado, sendo acusado, sendo menosprezado, sendo jogado às traças. Mas acreditamos que a palavra como caridade basta. Nos omitimos dos restos das coisas. A fé sem obra é morta. Por isso, meus irmãos, o homem justo, mesmo diante da maior angústia da vida dele, tem o discernimento de Jó. Sabe entender, sabe discernir quem o ama.